Olá, amigos. Esse vídeo abre uma série de estudos que estou desenvolvendo de Apocalipse palavra por palavra. E eu quero começar com o verso 1 deste livro maravilhoso que diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu paro por aqui. Minha ideia não é trabalhar verso por verso, mas palavra por palavra. A palavra revelação vem do grego apocalipsis. Pode ser fragmentada da seguinte forma: apo, tirar para fora, e calipsis, ou revelar, descobrir, descortinar. Ou seja, o que estava oculto passou a ser revelado. Essa palavra foge de maneira inegável da ideia de que o Apocalipse foi escrito para ocultar algo. Pelo contrário, ele foi escrito para revelar algo. Deus deu o Apocalipse para mim e para você para nos revelar as coisas que em breve devem acontecer. É uma dádiva de Deus. Conforme Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, as coisas reveladas pertencem a nós. Ou seja, isso aqui é nosso. É um presente de Deus. Devemos usufruir desse presente, degustar desse presente. Como disse Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me trazem gozo e alegria ao coração. Ou seja, achar as palavras de Deus, encontrá-las, compreendê-las, faz parte do deleite, conforme o salmista no Salmo 1. Medito na tua lei de dia e de noite, ou seja, na tua palavra eu medito. Meditar, ou seja, usufruir da revelação de Deus. Deus se revela especialmente nesse momento da história, no momento clímax do fim. Então, revelação de quem? Então, do grego pode tanto significar de maneira do genitivo subjetivo como objetivo, ou seja, revelação de Jesus Cristo, ou seja, uma revelação da pessoa de Jesus, como também do próprio Jesus. Ou seja, ele está revelando-se como também sendo revelado para mostrar. Deus quer mostrar, Deus quer se revelar. Para quem? Para os seus servos. A ideia é de que Cristo quer se revelar aos seus servos conota a compreensão de que Cristo é aquele que não apenas está sendo revelado, como ele também quer revelar a quem? Aos servos. Veja bem, a palavra doulos, que é a palavra usada por Paulo inúmeras vezes, aqui também se repete por João. A palavra doulos, ela significa escravo ou obrigado a fazer algo. Ou seja, você é servo de um senhor. Passa a ideia de que eu e você fomos comprados por um preço, a preço de sangue. Cristo, ele é nosso dono. Ou seja, ele só pode se revelar para aquele que está cativo à sua vontade, está submisso à sua revelação. Este livro não é para qualquer pessoa compreender, é apenas para os servos. Deus só vai se revelar para os servos, para aqueles que estão com o coração humilde em sua presença para aprender dele, conforme Mateus 11, 28. Aprendei de mim. Ou seja, Deus quer que aprendamos dele, mas para que aprendamos dele, precisamos ter uma atitude de submissão. Tá bom? Agora, aprender o quê? Que ele, pós-ressurreição, ele apresenta e revela atos salvíficos. Os atos salvíficos de Deus, eles, claro, iniciam desde o nascimento de Cristo, mas de maneira especial na cruz, e dão sua continuidade muito especial e do ponto de vista escatológico para a nossa época. Cristo continua em atividade em prol da minha e da sua salvação. Essa é uma mensagem que traz muito conforto a mim e a você. Agora, a próxima parte, as coisas que devem acontecer. Devem.
vem do grego dei, ou seja, não se trata de um acontecimento do acaso, trata-se de um acontecimento que corresponde ao quê? Que corresponde à necessidade de crer que Deus está no controle da história. Ou seja, esta palavra, ela ecoa no livro de João. E ela se culmina ali no capítulo 22, quando ele dá um grito, um brado, ele diz assim: vem, Senhor Jesus. Ou seja, que bom saber que a história do pecado tem prazo de validade. Um dia, o conflito contra o mal encontrará seu momento final na história, em que Deus haverá de erradicar o mal do universo. Eu quero extrair aqui 4 lições possíveis, tá bom? Primeiro, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a mim e a você. Ele quer se tornar conhecido, porque ele sabe que conhecer Jesus é tudo que nós necessitamos, é tudo que mais precisamos. Conhecer Jesus através dessa última revelação é a vontade sublime e maravilhosa de Deus para mim e para você. Como diz o próprio livro de Hebreus, Deus se revelou nestes últimos dias através do seu Filho. Deus se revela a mim e a você através do seu Filho, esse Filho que é o nosso mediador. A revelação de Deus é tudo o que precisamos. A segunda lição tem que ver com estudar este livro. A gente estuda, sabe, a Bíblia, sabe da sua importância, mas a gente tem negligenciado o estudo deste livro. Então, incentivo você a não terceirizar o seu estudo. Embora terceirização seja importante, a gente pode aprender uns com os outros, o desejo de Deus é se revelar individualmente a cada um. Então estude por si mesmo esse livro. Deixe-se permitir que Deus se revele a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer, como diz Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu e você não sabemos muitas coisas e Deus quer se revelar a nós, revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Um outro verso que me vem à mente tem que ver com a ideia de 1 Coríntios 2:9, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E aí a gente sempre interpreta esse verso do ponto de vista escatológico, quando Cristo revelar as glórias eternas a mim e a você na eternidade. Mas na verdade o verso seguinte traz um pouquinho, uma fração de revelações que Cristo quer dar para mim e para você através do seu Santo Espírito. No verso 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus quer se revelar a mim e a você. Tenha certeza disso. Agora, eu e você precisamos ter uma atitude de servos, doulos. Você e eu temos que ser servos. 1 Coríntios 10:5 diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui está a terceira lição que talvez seja uma das mais importantes, tá? Cristo é o centro dessa revelação e ele precisa ser o centro da nossa vida. E por fim, aqui me deixa com o coração mais feliz e mais alegre é o verso, a penúltima parte desse verso que diz assim: as coisas que em breve devem acontecer. Devem. Cristo muito em breve voltará. Na verdade, esse livro diz respeito a um alívio meu e seu de saber que o pecado tem prazo de validade. Um dia o pecado deixará de existir para sempre. Na agenda divina, Deus já marcou a data. Ele sabe o dia e a hora. Ele sabe. Eu e você não sabemos, mas ele deu sinais. Ele espera que estejamos antenados. Ele espera que esse livro maravilhoso possa nortear a minha e a sua vida em preparação
para esse dia culminante, em, como diz uma escritora, em que veremos aquele em quem tem se centralizado nossas esperanças de vida. Deus abençoe sua vida grandemente.